Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno. Seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Jaime Socorrea e sou um dos professores deste maravilhoso canal que tem a honra de compartilhar com você, em especial nos dias de quarta-feira, como é hoje, os estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. E já estamos no capítulo 11 dessa maravilhosa carta e espero que você esteja compreendendo o que estamos abordando ao longo destes 11 capítulos. Para você que está chegando agora, recomendo que você inicie desde a introdução, tá bom? Dessa série de estudos e que está na playlist aqui no canal, você pode conferir, tá bom? Isso, claro, óbvio, depois do nosso estudo de hoje, tá bom? Então seja muito bem-vindo, você e toda a sua família, tá certo? Quero aqui desde já agradecer também a todos pela contribuição que tem sido realizado, a aquisição de fraldas, né, para a nossa querida Radassa Luiz, que está chegando, tá bom? Então minha esposa Silene e eu estamos muito felizes, tá? Tanto com os nossos irmãos que puderam contribuir e estão contribuindo, e os irmãos que não podem e que têm um grande carinho por nós, bem como por todos os professores aqui no canal, né? E que sempre fazem tefilot a nosso favor, tá bom? Daqui também fazemos tefilot, orações, para que o Eterno venha com a sua mão sobre cada um dos nossos irmãos, tá bom? E que o Eterno vos recompense 1000 vezes mais. Hoje eu vou maneirar um pouquinho na voz, né? Porque ontem foi o meu retorno às aulas, né? Então são várias aulas durante o dia. A minha voz, principalmente, é o meu instrumento de trabalho. Então, devido a esse período de férias que tivemos, os professores no caso, então a voz está um pouquinho destreinada no ritmo de aulas diárias que normalmente a gente tem durante o ano, tá bom? Então por isso que eu tô maneirando um pouquinho aqui, tá certo? Mas o microfone é bom, então tenho certeza que vocês estão me ouvindo bem aí, tá bom? Ok, então vamos dar sequência aos nossos estudos do capítulo 11, já caminhando para o final, porém no estudo de hoje ainda não é o último estudo do capítulo 11, tá certo? E lembrando, eu acabei esquecendo de falar no início, para quem está chegando agora, o PDF da carta de Atos eu vou disponibilizar só quando nós terminarmos o estudo completo. Portanto, quando terminarmos o 28º capítulo, aí sim eu vou compilar todos os capítulos em um único PDF e disponibilizar gratuitamente no Telegram, que é do canal, onde lá tem todos os nossos materiais totalmente gratuitos, tá bom? Para quem quiser baixar, utilizar, estudar, tá bom? Ok, então vamos dar sequência. Convido você para lermos o texto de Atos, capítulo 11, verso 19, que diz assim: Vehan potsim mifnei hatzara asher avra aleihem al divrat Stefanus, olha só, já faz um tempinho que eu não li, eu estranhei assim. Estevão, na sua tradução. Halhu al Pinukia Vekafros Antioquia Velo Higdu Davar Habisura
Zulati Laihudim Levadan. Olha só. E os dispersos, de diante das dificuldades, isto é, das aflições que passavam sobre eles, por causa da palavra de Stefanos, de Estevão, para quem lembra, a defesa de Estevão diante do Sanhedrin, do Sinédrio da época. Então, identificou, mostrou quem são os nossos irmãos em Teshuvá dessa época. Portanto, todos aqueles que praticavam a Torá a partir da perspectiva de Yeshua passaram a ser perseguidos, tá bom? É isso que o texto está trazendo. Então, estas pessoas, os nossos irmãos que foram dispersos, foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia e não anunciaram a palavra das boas novas, aqui ha-bessorá, as boas novas, as boas notícias, que é a Torá, da forma como Yeshua os ensinou e, portanto, eles praticavam. Eles não anunciaram para homem algum a bessorá, as boas novas, para homem algum além dos judeus. Então, somente para os judeus é que foi anunciado nestes locais aqui, ó, Fenícia, Chipre e Antioquia, tá certo? Então era comum, esse compartilhamento das experiências adquiridas, da prática da Torá, conforme aprenderam com Yeshua, nosso Mashiach, e dessa forma é interessante notar isso, porque é muito natural a gente observar que judeus estão compartilhando desta Bessorá, dessa boa notícia da prática da Torá a partir da perspectiva de Yeshua, compartilhando com seus irmãos Yehudim, judeus. Entende? Então é muito comum, porque são pessoas do mesmo povo, então eles se entendem, certo? Então sabe as palavras que utilizar, sabe os exemplos que deve ser aplicado em determinado momento da exposição da Torá dessa forma, entende? Então estão de certa forma em família, pessoas do mesmo povo. Verso 20. Umehem Hau Anshei Kafros Vekorni Asher Bau Antioquia Vaidavru Gan El Haivanim Vaivashrum Et Ha'adon Yeshua. E aconteceu que alguns dos homens deles de Chipre e de Cirene, ao chegarem a Antioquia, falaram também para os gregos e anunciaram o Senhor Yeshua. Olha que interessante. Então, outros Yehudim, outros judeus, já diferente destes que anunciaram somente para judeus, estes aqui no verso 20, que são citados, já anunciaram para os gregos, portanto, pessoas de outras nações além da nação de Israel. Tá? Para além da nação de Israel. E dessa forma, a gente percebe que já estava crescendo esta realização, que é levar essa Bessorá, a palavra do Eterno, portanto a Torá, para pessoas de outras nações. Então foi assim algo realmente muito, de certa forma, novidade para muitos, e algo que estava sendo realizado com muita alegria, porque as pessoas para quem estava sendo anunciado a palavra do Eterno, elas estavam confiando, passando a confiar nela, na Torá, e obviamente praticá-la. Então começou-se a fazer isso mais e mais, e aqui a gente já percebe a presença dos gregos, certo? Diz aqui no final, eu coloquei em vermelho, e anunciaram o Senhor Yeshua. Aqui talvez alguém possa perguntar, ou talvez tenha essa
esse questionamento. Ora, se Yeshua é chamado aqui de Ha'adon, o Senhor, então será que Yeshua é o próprio Eterno, pelo fato de estar sendo referido aqui no texto como o Senhor? Não, gente. Yeshua, nosso Mashiach, não é o Eterno, ele não é o Criador dos céus e da terra. Tá? Não, ele é chamado de Senhor porque todos que estão sendo citados aqui, inclusive o próprio Lucas, que é quem está escrevendo essa carta, considera, respeita, tem a maior consideração em relação a Yeshua. Por isso o chama de Senhor. Entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, a primeira letra de Senhor maiúsculo, né? Porque se refere a Yeshua, nosso mestre. Entendeu? Então, dependendo do contexto do momento, Ha'adon, ou Senhor, não necessariamente se refere ao Eterno. Certo? Nem sempre. Então, tem que observar o contexto. Tá bom? Ok. Certo. Verso 21. Verso 21 diz assim: Veiad, e a mão do Eterno, a mão de Adonai, Haitá, estava, ou era, Aleihem, sobre eles, e a mão do Eterno era sobre eles. Verabim, e um grande número, Bemispar, e um grande número, Haimnu, um grande número de pessoas confiou. Você tem aqui a palavra emuná, aqui onde está o ponteiro laser, essa palavra está flexionada, tá bom? Confiaram. Vaiashuvu, e retornaram e voltaram. Aqui a raiz da palavra tchuvá, tá bom? Chuv, as três letras principais que formam a palavra retornar são essas aqui, o Shin, o Vav e a letra Beit, que aqui está sem um dagesh, tem som de V, né? O Vet, tá? Então, vai chuvu, e retornaram, olha só, e retornaram El Ha'adon, para o Senhor. Olha aqui a palavra Senhor de novo. Aqui, gente, não está se referindo necessariamente a Yeshua, diferente do verso 21, do verso 20, que é o anterior a esse. Mas nesse verso 21 está se referindo ao Eterno, porque quando se faz tchuvá, esse retorno que se refere ao texto, está se referindo ao retorno à Torá de Adonai, entendeu? Está se referindo ao retorno ao Eterno. Então, quem retorna, quem faz tchuvá para o Eterno, na direção do Eterno, entendeu? Nós aprendemos a respeito da prática da Torá com o nosso mestre, Yeshua, certo? Então, olha só que incrível. A gente observa aqui no verso 21 que realmente só ia aumentando, gente, o número de pessoas que passavam a confiar na Torá e, obviamente, praticá-la, porque só pratica a Torá quem confia nela, certo? Então, veja bem, nós temos aqui, quando eu estava estudando esse texto, né, e fazendo a tradução, e aí me veio à mente, me veio à lembrança, uma das Meshalim, uma das parábolas que o nosso Mashiach Yeshua, ele anunciou, ele propôs como ensino para seus discípulos, para seus talmidim, e bem como para todas as pessoas que estavam ali próximas dele. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito desse verso 21, que se refere ao retorno, ao caminho do Eterno, portanto a Torá, ao Eterno, né? Esse retornaram, eu coloquei aqui entre parênteses, fizeram tchuvá, porque é isso que a palavra retornaram significa, tá? Significa que eles fizeram tchuvá, vai chuvu, tá bom? Então, veja bem, certa vez, o nosso Mashiach Yeshua
propôs uma parábola que ficou muito conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo. Inclusive, essa parábola ela foi já apresentada em estudo no programa Momento do Hebraico, pelo nosso querido Moré Marcos Felipe, certo? E já com bastante detalhes. Eu não vou aqui fazer todos os detalhes que ele já fez, porque ele já apresentou, né? Mas vamos relembrar aqui os principais pontos, ou destacar aqui como foi o desenvolvimento, né, dessa parábola, e tirar as lições para nós a respeito do que a gente está lendo aqui em Atos, tá bom? Então essa parábola, essa machal, está em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 32, certo? Só para lembrar você, tá? Essa parábola, gente, ela fala exatamente a respeito do momento ou do que envolve uma pessoa que faz teshuvá, tá bom? Então, só lembrando que no texto anterior que a gente acabou de observar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. E quando diz que um grande número de pessoas confiou, esse grande número tanto, a partir do que a gente já tem estudado, tanto pessoas do próprio povo de Israel, quanto pessoas das nações. Dentre elas, como a gente acabou de estudar anteriormente esse texto, gregos, certo? E romanos, como foi inclusive Cornélios, a gente já estudou, né? Então olha só, tanto judeus quanto não judeus. E da parte do Eterno existe, me referindo a esse tempo, né? Existiu uma urgência em relação a teshuvá, principalmente em relação ao povo de Israel. Então a gente precisa verificar com calma isso, porque Israel tem um papel diante do plano do Eterno em relação às nações, tá certo? Então Israel precisa estar numa posição no sentido de estar apta para instruir as nações a como se aproximar do Eterno, entende? Então é por isso que certa vez Yeshua, nosso Mashiach, certa vez disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Então, em primeiro lugar é isso, tá bom? Ele veio para as ovelhas perdidas ou dispersas da casa de Israel. Tudo bem? Tanto é que Yeshua nunca saiu do território de Israel, tá? Nunca saiu para anunciar, abençoar, portanto, a Torá em qualquer outro país, senão no próprio território de Israel. Tudo bem? Então veja só. Então vamos lá, vamos à parábola do filho pródigo, que eu sei que você já conhece, né? Então vamos relembrar aqui, ó. Eu trouxe aqui imagem, dessa vez eu não trouxe texto, eu trouxe as imagens aqui, tá? Que a gente não vai se deter muito nessa parábola, mas ela tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então o que acontece? Nessa parábola, Yeshua, ele fala a respeito de uma família cujo jovem, um dos filhos de um determinado senhor, esse pai de família representado por esse personagem, né? Um dos jovens filhos desse senhor pediu sua herança, tá certo? Pediu sua herança. Ele queria realmente se aventurar, seguir o seu rumo na vida, tá certo? E aí a gente aprendeu ao longo dos estudos, né, como Marcos Felipe e tantos outros momentos que tivemos ao longo desses estudos, que, olha só, isso foi uma ofensa muito grande, gente, porque não se pede herança sendo que o pai ainda está vivo. Não se faz isso. Não se fica cobrando herança. O pai está vivo. Tá? Mas esse filho queria a sua parte da herança. Ele queria fazer a sua vida. Tá certo? Obviamente, essa herança que essa quantia
essa riqueza que esse rapaz está pedindo, simboliza justamente a Torá, tá bom? Olha o que ele vai fazer com a Torá. Depois que ele recebe sua herança, ora, por que é a Torá? Vamos lembrar, qual é a herança de Yaakov e que a gente aprende na Torá? Qual é a herança de Yaakov? A Torá. Entendeu? A Torá. Então ele pede a sua herança, ele recebeu, ok? Não existe algo mais precioso do que a Torá, gente. Por isso ela é comparada a uma herança, entendeu? Aqui, ó. Em seguida, esse rapaz, ele segue caminho e vai desperdiçar essa herança com outras coisas que não o ajudam a manter-se próximo do Eterno, entendeu? Então ele começa a se afastar dessa herança, portanto da Torá. Olha aí, e começa. O que Yeshua está contando aqui é a história do povo de Israel do momento, tá? Do momento. Então ele se afasta do Eterno. Já não dá mais atenção para essa herança que ele havia recebido. Muito pelo contrário, ele começa a se desfazer dessa herança. Aqui uma ilustração, né? Pessoas aqui se embriagando, gastando à vontade sua herança, desperdiçando, né? E quando esse rapaz, após perder tudo que tinha, olha o que aconteceu. Ele se viu tendo que se alimentar juntamente com os porcos, porque já não tinha mais recursos, certo? Isto é, quem se afasta da Torá chega um momento em que se vê numa situação realmente deprimente. Estar longe do Eterno, olha só, que situação, porque os próprios porcos, que a gente sabe que inclusive que não é um animal apropriado para a nossa alimentação, conforme nos instruiu o Eterno na sua Torá, os porcos tinham seu alimento. Porém, esse jovem rapaz, era nesse momento mais inferior, era menos valioso, menos importante do que os próprios porcos, olha só, e que estão aqui. Então, que situação! Ele chegou ao fundo do poço. Tamanha foi o seu distanciamento do seu pai. Portanto, o seu distanciamento em relação à Torá, ele desperdiçou a sua herança. Todo aquele que desperdiça sua herança, isto é, todo aquele que desperdiça a Torá, que se desfaz da Torá, que joga ela fora, que não se interessa realmente por ela, que não a ama para praticá-la no seu dia a dia, chega ao fundo do poço como esse rapaz chegou, entendeu? Uma situação deplorável. Que momento difícil. Claro, na narrativa, gente, isso é uma narrativa de Yeshua e que retrata realmente a vida de muitas pessoas, não somente naquela época, mas ainda hoje, tá? Lembre-se, Yeshua está falando aí isso para o seu povo, povo de Israel, entendeu? E não está falando isso aqui para as nações, tá? Calma. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, tudo bem? Vamos chegar lá na questão daquele que não é do povo de Israel, mas calma. Então ele, nessa situação deplorável, ele pensa em retornar para o seu pai. Retornar, voltar. E ele tem a ideia, ele se propõe, ele está muito envergonhado, gente. Então ele se propõe a ser servo do seu pai, como um dos empregados, dos tantos empregados que o seu pai tem, entendeu? Ele quer voltar e não se vê mais como um filho. Ele se arrependeu. Olha só, arrependimento genuíno é uma das características principais daquele que faz teshuvá. Portanto, lá no texto de Atos que a gente acabou de ver, que diz que muitos retornaram, muitos fizeram teshuvá ao Eterno, é justamente isso. Pessoas que se arrependeram de coração e retornaram para o Eterno.
essa é a verdadeira tchuvá, o verdadeiro retorno, tá? E aí quando esse rapaz ele se aproxima da sua casa, bem com a sua aparência bem diferente, né, em relação à aparência quando ele saiu da sua casa, o seu pai finalmente o avista se aproximando. E aqui ó, o personagem, né, aqui a ilustração, cabisbaixo, cabeça baixa, envergonhado por tudo que aconteceu com ele, envergonhado por ter se afastado da Torá dessa forma. Contudo, dá para perceber aqui, gente, na ilustração, eu trouxe para a gente essa ilustração. Perceba a alegria deste pai ao ver seu filho retornar para casa. Em momento algum, na mashal, na parábola que Yeshua ele conta, em momento algum esse pai ele começa a colocar o dedo no rosto do seu filho, apontando e falando os erros que ele cometeu. Não. Simplesmente este pai com uma grande alegria no seu coração, ele corre ao encontro do seu filho. Olha só, filho esse que ele tanto ama, e a decepção pelos erros que o seu filho cometeu são muito menores do que a alegria de ver seu filho retornar para casa. Você entende o que Yeshua está falando nesse momento? Ele está dizendo que o quão alegre fica o Eterno quando alguém retorna para o caminho dele, isto é, que retorna para a Torá. Ele fica muito alegre, gente. Agora é claro, nós humanos, seres mortais, não temos como conceber, como mensurar a alegria do Eterno. Não existe uma espécie de medidor, né? Um medidor de alegria, de satisfação, né? Não tem como, né? Não tem nem como mediar. Nossa, quem dirá do Eterno? Imagina, né? Algo que pudesse aferir a alegria do Eterno. Não tem como. Então, o Eterno recebe de bom grado aquele que está retornando para ele. Bom, olha que incrível. E eu digo para você, em relação aos textos que a gente está lendo de Atos, esse retorno, vamos lá, de novo, tanto aquele que é do povo de Israel, quanto aquele que não é do povo de Israel. Ah? Na próxima porção, que é a porção Itró, se o Eterno assim nos permitir, em Mitzvah Hashem, estudarmos nesse próximo Shabat. Então a gente vai estudar quando o Eterno fez os seus 10 pronunciamentos, juntamente com o povo de Israel. Haviam pessoas de outras nações e que estavam sendo também escravizadas junto com o povo de Israel no Egito. Essas pessoas das outras nações também ouviram as palavras, as 10 palavras do Eterno, os seus pronunciamentos, e ouviram no seu próprio idioma. Isso, de uma forma muito semelhante a isso, aconteceu lá em Atos capítulo 2, nós já estudamos, no final da celebração de Shavuot. Entendeu? Interessante. Então, gente, voltando aqui à parábola, o Eterno recebe de braços abertos, com todo o carinho, com todo o amor, aquela pessoa que está retornando para ele. Olha só. Então, mesmo de ter se afastado da Torá, este rapaz, ele, com o coração sincero, arrependido, ele volta para o Eterno. Volta, no caso aqui, ó, para o seu pai. Entendeu? Esse senhor, esse pai de família, representa o Eterno. Entendeu? O Eterno. E cadê a herança desse rapaz? Ele desperdiçou, jogou fora, se desfez, gastou, enfim. Entendeu?
Então nessa hora, esse pai o abraça com todo amor, com todo carinho. Gente, é isso que acontece, claro, de forma figurativa, quando você decidiu retornar para o Eterno. Foi isso que o Eterno fez com você. Ele te abraçou. Não contou os seus erros, mas o acolheu com a sua Torá. Entendeu? Incrível, né? Esse retorno traz ao Eterno realmente um consolo para o seu coração. Imagina o quão angustiado esteve o coração do Eterno em relação a você, meu irmão, que ainda não tinha retornado para Ele. E o Eterno sempre esteve e ainda está de braços abertos para te receber de volta. E te recebeu, você que já retornou para o Eterno. E você que está me ouvindo agora, que talvez ainda não retornou para o Eterno, saiba, Ele continua de braços abertos. Ele espera por você e deseja muito que você retorne para Ele. Tá? Gente, preste bem atenção. Ao longo dessa narrativa, dessa parábola de Yeshua, você está percebendo aqui que o teor dessa parábola é justamente a Torá, é justamente o Eterno receber de volta Shuv, fazer chuvá, aquela pessoa que se afastou da Torá, que desperdiçou a herança de Yaakov, desperdiçou a Torá, entendeu? Portanto, gente, esse retorno aqui, ó, não tem nada a ver com retorno para uma instituição religiosa. Ah, você se afastou da nossa instituição religiosa. Volte, né? Volte para a casa do Pai. Yeshua nunca ensinou isso. Como a gente acabou de ver, o retorno ele é em relação à prática da Torá. Portanto, voltar para o Eterno. Não tem nada de instituição A, B ou C, né? Nós aqui não citamos nome de qualquer instituição que seja. Nós respeitamos todas elas, ok? Cada uma tem a sua forma de pensar, a sua linha de pensamento, suas convicções, possuem seus líderes. Nós também não falamos nomes de líderes, tá? E pedimos, inclusive, que aqui no chat ninguém faça isso, tá bom, gente? Porque quem caminha em chuvá realmente olha para frente, entendeu? Olha para frente. Como nós aprendemos na paraxá anterior, Moré Marcos Felipe apresentou, bem como os professores anteriormente também, que o Eterno não permitiu que Moshe lançasse aquelas pragas sobre o Egito, porque foi, no caso o próprio Moshe, porque foi no Egito que Moshe cresceu, foi alimentado, ele saciou a sua sede no Nilo, entendeu? A areia que escondeu a pessoa que ele tirou a vida também. Enfim, várias situações em que o Egito realmente o guardou, o amparou, tá? Então, não se cospe no prato que se come, entendeu? Então, você iniciou seu caminho de retorno ao Eterno, não fique falando mal da instituição A, B ou C, tá bom? Então, voltando aqui, esse retorno, gente, mais uma vez, esse retorno que Yeshua está falando não é para instituições religiosas, grupos, né? Seja que grupo for, não, é retorno para o Eterno. É esse retorno, essa tchuvá que Yeshua está se referindo, tá bom? E aí, já nos dias de Yeshua, isso aqui já acontecia. O que, irmão Raims? E aí, no final da parábola, Yeshua cita que um irmão desse rapaz foi se queixar com seu pai. Você percebe aqui na ilustração ao fundo, ó, pessoas dançando, né, com as mãos levantadas, alegres, pelo retorno
do seu irmão. Segundo o pai do rapaz que foi embora e agora retornou, ele estava tentando convencer o seu filho, que estava chateado porque deu uma festa, realmente preparou alguns animais para se alimentarem, celebrarem o retorno do irmão desse rapaz aqui, ó. Seu pai está tentando o convencer, dizendo que o seu irmão estava morto, mas agora ele reviveu. Ora, o que significa isso? Quem se afasta da Torá está morto. Quem retorna para o eterno torna a viver. É um modo, uma força de expressão, um modo de dizer, né? Por que quem torna para o eterno volta a viver? Porque a vida está nas palavras do eterno. A Torá de Adonai é a nossa vida, ela que nos dá vida, que nos sustenta a cada dia, entendeu? Mas infelizmente existem esse tipo de pessoas aqui, ó, tá? Que reclamam a respeito de pessoas que agora, imagina, alguém diria, puxa, mas olha só, a pessoa já tem tantos anos de vida longe da Torá e agora faz teshuvá, então significa que ele é tão recebido. Olha só, mas eu estou aqui, né? E você nunca deu uma festa para mim, né? Então o pai tenta acalmá-lo, né? Tudo que eu tenho é seu, né? Então, está à sua disposição também, né? Quando na verdade o que Yeshua está falando é que existia naquela época, infelizmente, pessoas entre o povo de Israel que não estavam nada contentes com as pessoas que estavam retornando para o eterno, entendeu? Principalmente em relação a pessoas que não eram do povo de Israel. Eles não estavam acostumados com isso. Então, aquelas pessoas cujo coração sentia realmente um ciúme, quem sabe talvez uma inveja ou algo parecido, um sentimento nesse aspecto, em de ver que a Torá de Adonai estava sendo agora praticada por pessoas de outras nações. Então, olha só como Yeshua conseguiu, através dessa parábola, falar a respeito do caminho de teshuvá, de retorno ao eterno, entendeu? Então, a leitura do nosso texto aqui, em Atos, né? E a mão de Adonai era sobre eles, verso 21. E um grande número de pessoas confiou e retornaram, isto é, fizeram teshuvá para o Senhor. Teshuvá verdadeira, entendeu? Teshuvá para o eterno, para a Torá. Incrível, né? Verso 22. Os Shmuatan e os rumores Baal Asnei e os rumores dele chegaram aos ouvidos Haidá da congregação Asher Birushalayim em Jerusalém, Vaishlechu, e enviaram Et Barnaba, que na sua tradução está Barnabé, eu coloquei aqui, ó, Barnabé, tá? Enviaram Et Barnaba. A palavra bar aqui, ó, é filho, diferente, né? Como a gente conhece, Ben é filho, certo? Mas na época se dizia bar, aqui no aramaico, né? Bar, filho de Naba, Barnaba. Tem esse sinalzinho aqui, ó, esse travessão, parece um travessão, né? Chama-se Makef. Então fica assim, filho de Makef, Naba, filho de Naba. Naba, aqui, ó, Naba significa, eu coloquei aqui entre chaves, ou melhor, entre colchete, profetizar, né? Profetizar, porque Naba vem de Navi, quer dizer profeta, entendeu? Navi, aqui, ó, Navi, profeta. Naba é o ato de profetizar. Era o nome do pai dele, tá, gente? Então, aqui não diz o nome dessa pessoa física que a gente está falando, tá? Que foi
enviada de Jerusalém para Antioquia, ou Antioquia, né? Não diz o nome dele. Ele era conhecido assim, gente, filho de Naba. Entendeu? Portanto, o que eu entendo aqui é que o pai dele, Naba, era muito mais conhecido do que ele mesmo. Então, para ser chamado assim, né? Filho de Naba, Barnaba, né? Mas aí na tradução ficou Barnabé, né? Como se fosse o nome dele. Não, isso aqui não é o nome dele, tá? Barnabé não é nome, inclusive, dele, tá? Mas enfim, sigamos, né? Falando nisso, gente, a gente não deve falar mal, por exemplo, da tradução que é muito conhecida no nosso país, que é a João Ferreira de Almeida, tá? Ele fez um excelente trabalho conforme as ferramentas de tradução, o conhecimento que ele tinha na sua época, sem a qual, tradução essa, a gente nem conheceria, né, a Bíblia como um todo, o Tanar, os escritos nazarenos, tá bom? Então, existiam sim algumas limitações na tradução, tá certo, gente? Então, vamos dar um desconto aí, né? Agora, depois foi que veio as revisões e atualizações, enfim, revisada e atualizada, enfim, aí começaram a mexer mesmo, né, nos textos, tá? Então, Barnaba, filho de Naba, foi enviado para Antioquia para saber o que estava acontecendo. Os não-judeus, portanto, pessoas das nações, estavam passando a confiar na Torá. E olha só o verso 23. Vai avô, e ao chegar, Vairé, viu et chesed. Olha aí, viu a graça, chesed, ha-Elohim, a graça de Elohim. Vaisma, e se alegrou, Vaidaber, e falou al lev kulan, e falou sobre ou falou ao coração de todos, ledavkar, para se unirem, isto é, para seguir de perto, para estar junto, que é aqui de vermelho, né? Ba'adon beruah nahom, para se unirem com o Senhor no mover de firmeza. Olha aí, eu coloquei aqui, ó, Senhor. Como assim se unirem ao Senhor? Esse Senhor aqui está se referindo a Yeshua, portanto, a prática da Torá. Quando se fala em Yeshua, se fala na prática da Torá, entendeu? E como é que a gente se une a Yeshua? Praticando as instruções da Torá, conforme ele nos ensina que a pratiquemos. É assim que nós nos unimos a ele. É assim que nós seguimos de perto nosso mestre Yeshua. É assim que nós estamos junto dele. Então, meu irmão, preste bem atenção. A pessoa que acredita estar seguindo Yeshua, mas não segue a Torá conforme ele nos ensina, na verdade nunca teve ele como mestre. Nunca esteve junto de Yeshua. Nunca se aproximou de Yeshua. Entendeu? Nunca teve ele ao seu lado. Nunca o seguiu. Vive Torá da forma que ele ensina? Vive? Ok. Então, você é um talmid de Yeshua. Não vive Torá? Não pratica as instruções do Eterno? Então, nunca seguiu de perto Yeshua. Talvez ouve falar dele, talvez até cante uma música para ele, né? Ou coisas mais, mas não segue a Torá como ele ensina. Então não é talmid de Yeshua, não está próximo dele, não está junto dele, entendeu? E falando nisso, antes de o Eterno realmente o ocultar e guardar para um momento futuro, Yeshua certa vez disse, antes de isso acontecer, ele disse: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Ora, como é que Yeshua está conosco todos os dias? É exatamente quando cada um de nós seguimos de perto aquilo que ele nos ensinou, quando nós caminhamos ao lado dele, isto é, quando praticamos a Torá no nosso dia a dia. É assim que Yeshua está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entendeu? Mas, irmão Ramos, eu pensei que Yeshua, ele era onipresente, estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Meu irmão, Yeshua estava falando a respeito da Torá. Entendeu? A prática da Torá. Portanto, repetindo, se você pratica a Torá com todo o amor, conforme ele nos ensinou, então você está com ele e ele está com você. Ou seja, você está lado a lado com Yeshua. Portanto, praticando a Torá de Adonai. Entendeu? É isso, gente. Tá bom? Espero que você esteja entendendo, tá bom? E quando Barnaba chegou lá em Antioquia, ele, ao invés de falar mal, né, dizer, o que estes não-judeus estão fazendo, se aproximando, tentando se aproximar do Eterno? Não, ele se alegrou e deu palavras de incentivo para ele, dizendo para se unirem com o Senhor, isto é, com Yeshua, portanto a prática da Torá, no mover de firmeza, aqui ó, Beruach Nahom. Então aqui a palavra mover, olha só, gente, a palavra mover nesse contexto não está se referindo ao mover do Eterno, é o mover de cada uma dessas pessoas para quem Barnaba estava falando. Como assim o mover de cada uma delas? Isto é o querer, a forma de agir, a ação de cada pessoa mover, entendeu? A forma como se age, que fosse com firmeza, com confiança, entendeu? Que não duvidassem da Torá de Adonai, que agora estavam seguindo com todo o coração. E que, portanto, da mesma maneira, eu digo para você, meu irmão, sigamos a Torá de Adonai com firmeza no nosso dia a dia, sem duvidar dela, sem questioná-la, sem realmente seguir de forma contrária àquilo que a Torá diz, mas buscando praticá-la com todo o amor. Entendeu? E aí vem o verso 24, que é o último verso do nosso estudo nessa noite, que diz assim: Ki ish tov hayá, pois era um homem bom. Era um homem bom. Quem? Barnaba. Ele era um homem bom. Por que ele era um homem bom? Porque quando ele viu que os estrangeiros estavam ali passando a obedecer a Torá, ele, pessoa boa que era, ao ver isso, automaticamente, gente, ele lembrou do que o Eterno já falou na sua Torá a respeito daquele que não é nascido no território de Israel, bem como do que está registrado nos profetas a respeito daquele que também é estrangeiro e quer se aproximar do Eterno, fazer teshuvá. Quando ele viu isso, quando ele viu as pessoas ali seguindo Torá, aprendendo Torá, praticando Torá, então ele automaticamente, ao lembrar desses textos, ele se alegrou muito e viu que a vontade do Eterno estava acontecendo diante de seus olhos. Entendeu? Então ele não agiu com ciúme, não ficou enciumado com a Torá, pelo fato de ver pessoas que não eram do território de Israel praticando a Torá, porque ele sabia que a Torá é para todas as pessoas, independente do país em que ela vive. Entendeu? A Torá é para todos, para todas as pessoas. Tá? Continuando. Olha só. O Malé, e era cheio Ruach HaKodesh. Olha aí, ele era cheio do Ruach HaKodesh, portanto o mover do Eterno
pousava, estava nele, né? Olha que incrível. Veemuna, e de confiança, ele era cheio do mover do eterno, mover do santo, e de confiança, de confiava na Torá. Ve'an rav nisperhu al ha'adon, e muitos do povo se uniram ao Senhor. Olha que incrível, né? Então passaram a seguir a Torá, passaram a seguir as instruções do Eterno. Que incrível, né, gente? Isso é muito maravilhoso, poder observar agora com os nossos olhos em Teshuvá. Tudo isso vai ficando muito claro a respeito do que é a Teshuvá. Não se trata de dogmas religiosos, não se trata de instituições, de retornar para uma instituição religiosa, nada disso. É retornar para o Eterno. É você e o Eterno, meu irmão, tá? É você e o Eterno, tá? Não tem uma barreira, não tem que falar com fulano para poder chegar É você e o Eterno, praticando a Torá no seu dia a dia, entendeu? É isso, tá? Então, eu quero aqui agradecer a todos. Vamos concluir por aqui o nosso estudo de hoje, tá? Eu espero que você tenha compreendido aquilo que nós trouxemos hoje no estudo para compartilhar com você, com a sua família, com os seus amigos. E, novamente, quero agradecer a todos, tá bom, gente, que estão contribuindo para a aquisição das fraldas da nossa querida filhinha Radassa Luiz, né, que em breve já estará nascendo. Está no 7º mês, a minha esposa, a Silene. Estamos muito felizes, tá bom, por essa grande bênção do Eterno em nossa vida. E mais uma vez agradecendo a todos, tá, gente? Tanto aqueles que estão podendo contribuir, quanto aqueles que não têm condições de contribuir, até gostariam de contribuir, mas não se preocupe, meu irmão, tá? Só o fato de você desejar o nosso bem, então ficamos muito contentes com você, tá bom? Ok, da mesma forma, daqui sempre em Tefilot a seu favor, tá, meu irmão, minha irmã, para que o Eterno vos abençoe grandemente, tá certo? E que as bênçãos do Eterno estejam sobre sua vida todos os dias, tá bom? Ok. Eu acredito que na próxima semana, no próximo estudo de Atos, Imit Hashem, estaremos concluindo o estudo do capítulo 11, tá? E aí já nos preparando para o início do capítulo 12, tá bom? Ok, agradeço também as perguntas dos irmãos aqui, né, nas perguntas do vídeo, tá certo? Alguns e-mails também eu ainda não consegui responder, tá certo? Conforme o nosso tempo a gente vai respondendo, tá bom? Calma, a gente vai respondendo. E dessa forma a gente vai caminhando em Teshuvá, tá bom? Eu espero realmente estar contribuindo para o seu crescimento de retorno ao Eterno, tá bom, meu irmão? Que você esteja esteja amadurecendo a cada dia e que logo logo você já vai, você que está iniciando, você vai perceber o quão você já avançou, já progrediu no caminho de retorno ao Eterno, tá? Você nem imagina, é uma coisa incrível. Quando você menos percebe, você já está lá na frente. Tá bom? Não percam amanhã o estudo, o belíssimo estudo com o nosso querido Moré Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, apresentando o estudo no programa Um Pedacinho da Torá. Ele que está trazendo lições a respeito tiradas, no caso, a partir do Aleph Bet, das letras do alfabeto hebraico, e mostrando o quão rico é para cada um de nós as lições de cada letra, gente. A gente aprende com hebraico com cada letra. Isso é muito incrível, tá bom? Um grande abraço, shalom ao meu querido irmão Moré e amigo Renato de Prísio, a você e toda a sua família, meu irmão, tá bom? Bem como de todos os nossos professores aqui no canal, tá certo? O estudo do nosso querido Moré Renato, da mesma forma que foi hoje, amanhã será às 19h30, horário de Brasília, tá bom? Para quem é daqui de Manaus já sabe,
é 1 hora antes, portanto às 18h30, tá certo? Então não se preocupe se você não conseguir assistir ao vivo o estudo, fica gravado e depois, a hora que você puder, você pode acompanhar o estudo, tá bom? Ok, então são estes os avisos. Em breve também, eu acabei não trazendo aqui a capa, né, dos próximos estudos que haverá da nossa querida Morá, a nossa recém-chegada, né, participante como professora aqui conosco, a Morá Késia Fastard, né? Ela que mora na Noruega, olha só, presença internacional aqui no grupo de professores, né? A nossa querida Morá Késia estará compartilhando conosco estudos da Torá, tá bom? Em breve, muito em breve, estaremos aí aprendendo com a nossa querida professora, tá bom? Que já acompanha o canal há um bom tempo. Inclusive, eu acredito que ela já estava antes de eu iniciar aqui no canal a minha participação, muito antes, né? Isso já ali por 2017, 2018, ali ela já estava, né? Então, um grande abraço, nossa querida irmã Késia e o Alex Bione, né? E seu querido esposo, toda a sua família, tá bom? Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? Ok, então eu concluo o nosso estudo de hoje convidando você para cantarmos um terlim, já que falamos aqui do retorno ao Eterno, que ele recebe tanto para o retorno o povo de Israel, quanto aquele que não nasceu entre o povo de Israel, portanto das nações. Então, o que tal nós cantarmos o terlim 67? É um terlim cujo salmista ele considera tanto o povo de Israel quanto as nações, que a salvação do Eterno alcance todas as nações. Bom, e como é que essa salvação alcança as nações? O que é a salvação do Eterno? A Torá. Tá bom? Ok, então mais uma vez muito obrigado, meus queridos. Toda Rabá, muito obrigado. Shavua Tov, uma boa semana. Laila Tov, uma boa noite. E Lehitraot, até logo. Elohim Yechanenu Vivachenu Yair Panav Itanu Ve'adat Baches Dankecha Bechol Goi Yeshuatecha Yudu Chachamim Elohim Yudu Chachamim Kulam Yismechu Enanenu Leumi Ki Tishpot Ami Mishor Uleumim Bachaches Danchem
Elohim. יודו חכמים כולם ארץ נתנה יבולה יבננו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים הילרו אותו כל אפסי ארץ סלע